O primeiro aqui é alfa. Alfa eu vi pela primeira vez no livro do Rollo Tomassi, O Homem Racional, beleza? O alfa aqui se refere basicamente ao homem que tem uma postura, é um comportamento que se confunde muitas vezes e muito compatível com o homem pré-histórico também ancestral, tá bom? Principalmente liderança e confiança, tá? Mas acima de tudo, o alfa ou beta é uma mentalidade, beleza? E você tem o beta que é o oposto, que é insegurança, submissão, entendeu? Normalmente, os caras que vão ter mais confiança, que a principal característica do alfa é a confiança e a liderança, beleza? Os homens que vão ter essas características normalmente vão ser os homens mais privilegiados geneticamente. O cara que é muito boa pinta e tal, e não é confiante, não tem arquétipo de alfa, digamos assim, é exceção, beleza? Normalmente o cara que se sente bem, gosta da aparência física dele, tem uma boa genética, é o cara que vai ter o arquétipo de alfa, principalmente porque durante a juventude, na escola, por exemplo, esse cara chamava muita atenção de garotas, então ele vai ter confiança com garotas especificamente, tá? Eu estou tratando aqui de relacionamentos, não estou falando no ambiente de trabalho, essas coisas, beleza? Então é, acima de tudo, uma mentalidade, tá bom? É possível um cara se tornar alfa no relacionamento, um cara beta, entre aspas, se tornar alfa no relacionamento? Sim. É possível um cara alfa se tornar beta no relacionamento? Sim. Por exemplo, o cara é extremamente confiante, e aí, de repente, ele perde o emprego e perde um parente. Ele pode acabar se tornando muito inseguro e submisso e ter uma frame, uma linguagem corporal, uma postura mais beta, digamos assim. Beleza? Então, é uma questão, acima de tudo, de mentalidade. A principal diferença entre o alfa e o beta é a confiança. Beleza? Então, já expliquei para vocês. O macho alfa, eu já falei para vocês que é o alfa natural, nas palavras do Rollo Tomassi, ou o alfa Buda, que ele nasce, é o pré-histórico mesmo, é o cara que ganhou na loteria da genética. Beleza? Não quer dizer que ele tenha características alfarísticas, é difícil achar a tradução, não tem a tradução, beleza? No português. Já o beta provedor é o cara que ele atrai mulheres mais pelo que ele tem, não por quem ele é. As mulheres se envolvem com ele mais pelos recursos financeiros, patrimônio, status, mas não pela personalidade e pela aparência. Beleza? Quando a gente fala também, a gente diz que a mulher vê você como alfa. Não quer dizer que você é um alfa. Quer dizer que ela vê você como alfa. O que isso quer dizer quando a gente usa esse termo? Quer dizer que ela tem alta atração por você. Entendeu? Por você e pela sua personalidade. É o oposto de quando a mulher vê você como beta provedor. Tá bom? Se você não tivesse essas características artificiais, digamos assim, ela não se interessaria por você. Por isso que eu disse que o Whindersson é um exemplo de beta provedor. Não é porque ele não é tão bonito, isso é subjetivo para algumas pessoas, beleza? É principalmente pela falta de confiança. Eu comentei uma vez num vídeo que se o Whindersson tivesse confiança, entendeu? Se respeitasse mais, soubesse mostrar para a mulher que ele se respeita, o relacionamento dele iria dar certo e seria possível a garota se apaixonar por ele genuinamente. Eu comentei isso no vídeo que eu fiz a primeira vez, quando eles começaram a namorar ou ele engravidou ela. Eu falei sobre isso, entendeu? Então o Whindersson não é beta provedor porque ele não é tão bonito ou por causa que ele tem muita grana, não. É porque falta nele principalmente confiança, tá certo? Na nossa opinião dentro aqui dessa comunidade, a gente considera que o fator mais atrativo para as mulheres, o que é mais atraente nos homens para as mulheres é a confiança. Então mesmo se o cara for um alfa natural, beleza? Um cara extremamente boa pinta, tem grana, se esse cara for inseguro, o que é exceção, tá bom? Teoricamente uma mulher não vai se atrair por ele, por quem ele é. Ele é um beta provedor para essa mulher, digamos assim. Mesmo se ele for lindo e etc, bolado, se ele for inseguro, o que não é comum para esse tipo de homem, beleza? Ele é o que a gente chama de beta provedor, tá certo? Essa mulher tá com ele basicamente pelo que ele tem, não por quem ele é, tá bom? Sigma. Sigma é o cara que você pode considerar que ele tá acima do beta e abaixo do alfa nessa hierarquia, beleza? E principalmente é o cara que ele se desconecta da hierarquia, ele não quer participar, ele não quer competir. É o cara que quer seguir fora das turbulências da sociedade, das turbulências de relacionamento. Ele é um cara que ele mais se isola da confusão, entendeu? Ele vive a vida dele mais pensando em paz e tranquilidade, beleza? Esse é o Sigma. Ele sai da hierarquia, da competitividade, essas coisas. O Zeta é o oposto do Alfa. É, por exemplo, o bandido, cara. É o cara que ele tem aspecto, às vezes, de liderança, respeito, ele é temido, mas ele usa esse valor para o mal. Às vezes ele tem dinheiro também, tem status, tem recurso, só que ele usa isso para o efeito negativo, tá certo? Ele não é virtuoso. O Alfa é o oposto. O Alfa ele usa o arquétipo dele de liderança, essas coisas, para o bem, protetor, força, o que quer que seja,
entendeu? Para o bem. Já o zeta usa para o mal. Bandido, criminoso, essas coisas. É o outro lado da moeda do alfa, beleza? VSM, valor sexual de mercado, tá? Cada pessoa, a gente vive no mercado sexual e assim como o mercado financeiro, ele é invisível. Mas as pessoas têm valores diferentes no mercado sexual que vai ser muito determinado pela lei da oferta e da procura, tá bom? Aquela pessoa que é mais procurada pelo sexo oposto, teoricamente é a pessoa que tem um valor sexual de mercado mais alto. Para homens e mulheres vai ser diferente. Normalmente a mulher que mais vai ter homens procurando por ela será a mulher mais bonita, entendeu? Porque o homem é mais visual. Então normalmente essa é a mulher que tem valor sexual de mercado mais alto. O homem não é bem assim. O homem que tem um valor sexual de mercado mais alto é o homem que tem mais poder, é o homem que tem mais status, não é tanta beleza. A beleza é um fator considerável também, tá bom? Mas não é como a mulher é principalmente pela beleza. Não que as mulheres não sejam visuais, mas os homens são mais visuais comparado com as mulheres pela teoria, tá bom? Então a gente diz que, por exemplo, no VSM da mulher, você pode considerar que dos 3 pilares, aparência, personalidade e sucesso, a personalidade se destaca acima dos outros 2, é como se fosse meu dedo do meio aqui. Entendeu? Você pode considerar, por exemplo, sucesso é o dedo pequenininho, personalidade é esse dedo aqui e aparência é esse dedo. Pode ser até mais alto se você quiser considerar. A gente fala que o pilar da aparência para a mulher está em torno aí de 60% a 80% referente ao que o homem mais se interessa. Já o homem não, o homem é como se fosse 3 dedos iguais. Entendeu? Aparência 33% no VSM, personalidade 33%, sucesso 33%. É diferente. O homem é um objeto de sucesso, a mulher é um objeto mais de sexualidade, entendeu? É isso que eu quero dizer, beleza? Valor social de mercado. Valor social de mercado você pode chamar de VMS, tá bom? Ou só valor social, VS ou VMS, beleza? Valor de mercado social. É justamente o que está atribuído à carreira, profissão, essas qualificações. Normalmente quando o homem aumenta o valor social, o valor sexual dele também aumenta. O da mulher não. Quando a mulher aumenta o valor social, isso não aumenta o valor sexual de mercado dela, porque justamente é o menor pilar. É o sucesso, é a graduação, é o trabalho, é a profissão. Se isso aqui sobe, ela não se torna mais atraente. A mulher não vai ter mais homens, a lei da oferta e da procura não vai favorecer a mulher que é carreirista, que tem diploma ou que é rica, entendeu? Os homens não vão se interessar por mulheres que têm esse perfil. Então, por exemplo, o cara que tem grana, o cara que tem um valor social alto, ele vai preferir muito mais uma mulher que é 9 na beleza do que uma mulher que é 9 no sucesso, cara. Então, para ela não faz diferença o valor social, para o homem já muda, beleza? Para o homem, normalmente, quando aumenta o valor social, aumenta o valor sexual também. A mulher não, a mulher permanece do mesmo jeito, tá? Red Pill. Red Pill é basicamente o termo utilizado para o cara que se desplugou da Matrix. É o cara que ele despertou para a natureza feminina e muito associado, acima de tudo, aos homens que eles não se envolvem em relacionamento de longo prazo e casamento, coabitação e essas coisas. Não quer dizer que eles não lidam com mulheres. Eles vão lidar com mulheres, como alguns consideram, por exemplo, de forma mais irresponsável, que não tem nada a ver. Ele não quer namorar, não quer casar porque ele é irresponsável, entendeu? Então o Red Pill é o cara que ele desperta da natureza feminina, não é que ele odeia as mulheres, normalmente vai vir de um trauma, beleza? Que ele vai descobrir isso, sobre a verdade. De que, por exemplo, não existe alma gêmea, entendeu? De que as mulheres são hipergâmicas, independente de quem você seja, sempre elas estão procurando de forma inconsciente um homem melhor do que você, tá? Eu vou chegar nesses termos mais pra frente. Então, ele entende que atualmente na sociedade, tá certo? Não é muito, ou melhor, é muito arriscado se envolver em relacionamentos de longo prazo e casamento. Não é muito interessante, não é muito lucrativo. É isso, não é que ele odeia as mulheres ou ele tem medo, não. Ele toma decisões, o homem, via de regra, ele toma decisões muito baseado no custo-benefício. E ele considera que o custo-benefício para relacionamento e casamento hoje não é lucrativo. É como uma ação da bolsa que não vai valorizar. Ele calcula dessa forma. Não é que ele tem medo das mulheres, ou que ele não gosta, ou que não tem mulheres que valham a pena. Ele acha que, de forma geral, relacionamento de longo prazo e casamento não são lucrativos no contexto atual que a gente vive. É mais ou menos isso, beleza? Blue Pill. Blue Pill, principalmente, é o cara que ele está dentro ainda do mito da Matrix, do mito da mulher perfeita, do mito da mulher 100% fiel, do mito, acima de tudo, da alma gêmea. Que existe uma mulher que foi reservada para ele e que se ele fizer de tudo por essa mulher quando ele encontrar ela, tá certo? Ele vai ter um final feliz, ele não vai ser traído, ele vai ter uma família perfeita e eles vão envelhecer juntinhos e vai ser tudo maravilhoso.
Esse é o Blue Pill. Qual que é o perigo do Blue Pill? Porque justamente ele coloca o foco todo dele nessa mulher, cara. Se acontece alguma coisa, se ela trai ele, ou se ele descobre que aquilo era falso, isso pode acabar com o sentido que ele tem para a vida dele. Então é muito perigoso essa síndrome, esse mito da alma gêmea, para homens e mulheres, entendeu? Então o Blue Pill, acima de tudo, ele acredita no mito da alma gêmea, tá bom? Que existe uma mulher que é reservada para ele, que eles vão ficar juntos o resto da vida. O que existe é compatibilidade, tá certo, rapaziada? Pessoas que são muito compatíveis, que vibram na mesma sintonia, ou numa sintonia muito similar, tá bom? Purple Pill. Purple Pill é a soma da pílula vermelha com azul. É o cara que ele usa o conhecimento da Red Pill para entrar em relacionamentos monogâmicos, seja relacionamento sério, união estável ou casamento. Ele considera que se ele tiver a Red Pill, ele pode usar como GPS para ele não se complicar e ele entender a natureza feminina para tomar as melhores decisões possíveis. Normalmente vai estar associado ao cara que quer se relacionar, quer casamento, mas ele conhece a Red Pill. A diferença do Blue Pill é que ele quer casar, ele quer namorar, só que ele não conhece a verdade sobre a natureza feminina, tá certo? Essa é a diferença entre os dois. Black Pill. Black Pill é o cara que ele saiu do mercado sexual, ele não se relaciona com mulheres, nem ficando, nem namorando, nem casamento, entendeu? Normalmente vai ser o cara que ele sai só com garotas de programa, tá? Uma frase que você pode resumir para o Black Pill é que assim, não conviva com uma pessoa que você não gostaria de passar um dia na cabeça dela, é mais ou menos isso. Beleza? Então o Black Pill é o cara que ele se retirou do mercado sexual completamente. Ele sai no máximo com garotas de programa, tá certo? DB seria Booty Call ou Disque Sexo. É a friend zone do homem, que seria melhor a tradução para sex zone. A friend zone do homem é quando a mulher dá sexo para ele e ele dá nada ou o mínimo de atenção para ela ou de tempo. Ou o que a gente chama de investimento 80-20, 90-10. Entendeu? O cara não faz nada, a mulher dá 80% de investimento, dá sexo e ele dá pouca atenção. Ele liga para ela e ela vem na casa dele. É o disque sexo. Ele não sai com ela, não faz nada com ela. Entendeu? É a friend zone do homem, tá certo? A gente entende que assim, dizem que nesse contexto a mulher está sendo roubada. Só que tem uma outra interpretação referente a isso, beleza? A mulher nunca perde, porque é o que uma vez eu vi uma coach falando isso, né? Foram elas que criaram o jogo. Então assim, mesmo se a mulher estiver só tendo sexo, cara, ela ainda está tendo sexo e não tem como o cara não dar atenção nenhuma. Mesmo se o cara estiver chamando ela aí pra casa dele, ela tá indo na casa dele, entendeu? Às vezes é o cara que paga o motel, às vezes é o cara que paga a conta, às vezes é o cara que busca ela. Então assim, ela está tendo sexo, mulher gosta de sexo tanto quanto o homem, beleza? E ela ainda tem benefícios acessórios, ela vai na casa dele, o que quer que seja, normalmente é o cara que paga o motel, entendeu? Normalmente é o cara que dirige o carro. Então a mulher nunca perde, entre aspas, ela nunca é roubada. Então, mesmo se a mulher estiver na sex zone do homem, ela não está sendo roubada. Talvez ela não esteja tendo lucro. Mas eu considero bastante o que essa mulher disse, cara. A mulher nunca perde nesse contexto. Já a friend zone do homem é o oposto. O homem está sendo roubado porque ele não está ganhando nada. Ele só está dando tempo para a mulher e ele não está ganhando sexo. Entendeu? Então, na friend zone do homem, ele perde. Ele está ficando no prejuízo. Sim, ele está sendo roubado. Tá bom? Já antecipando para vocês o que é a friend zone. A friend zone, tá certo? É quando o cara ele é amigo de uma garota que ele tem interesse sexual. É diferente de amizade. Amizade é quando você é amigo de uma garota que você não tem interesse sexual. Existe amizade entre homens e mulheres, na minha opinião. É quando você não tem vontade de ficar com a garota. Agora, friend zone é quando você tá com a garota, tem contato com ela, beleza? Mas você tem interesse sexual nela. Isso que é a friend zone do homem. Nesse caso, ele está sendo roubado. RP, rotação de prato. Rotação de prato é baseada, eu vou fazer em dois vídeos, eu vou fazer em 2 partes ou 3 isso daqui, porque vai ficar muito longo. Então assim, eu estou na primeira página ainda, no meio da primeira página. Rotação de prato, RP. Rotação de prato é baseada na teoria dos pratos do Rollo Tomassi. Ficar com mulheres ou relacionamentos é como você equilibrar prato. Você sempre tem que ter atitudes para manter ele girando, senão em algum momento ele cai. E assim como equilibrar pratos, quanto mais pratos você tem para equilibrar, mais difícil é você manter. Quanto mais mulheres você estiver saindo, tentando sair constantemente, tá certo? Mais fácil é de cair os pratos, porque você não vai conseguir dar atenção para todas, entendeu? Então, ter relacionamentos, tá certo? Principalmente de curto prazo, é como você girar um prato. Em algum momento ele vai cair, tá? E você pode ter comportamentos ou atitudes para a mulher girar o prato para você. Ela gira a si mesma, através da ansiedade de competição. A ansiedade de competição, por exemplo, é quando você, um exemplo besta, quando você sai de casa,
e a garota vê outras mulheres olhando para você, ela vê que você é desejado por outras mulheres, isso ajuda ela a se manter rodando na sua rotação. Quer dizer que você é um cara cobiçado, entendeu? Então isso é a rotação de prato que é baseada na teoria dos pratos do Rollo Tomassi, RP. RLP é referente a relacionamento de longo prazo, autoexplicativo, beleza? CSV, Capitão Salva VADIA, é o cara que ele casa com uma garota que foi garota de programa, com uma garota que foi vadia, digamos assim. Ele casa com ela, namora com ela. O Capitão Salva é um herói, é um termo criado também, acho que pelo Rollo Tomassi, beleza? VADIA de atenção, é a garota que ela não quer ficar com você, ela manda sinais para você de interesse e tal. Ela só quer você pela sua atenção para valorizar a autoestima dela. É a garota que marca e desmarca compromisso, que flerta com você, mas nunca fica sozinha com você. Ela só está te usando como validador ambulante para se sentir bem, se sentir desejada pela sua atenção não sexual. Beleza? Friendzone eu já falei. Bandida. Bandida é a mulher que ela gosta de correr atrás do homem. Ela não quer o cara correndo atrás dela. Qualquer validação que você dá para ela, ela perde interesse para você ou começa a te testar. É a mulher que ela quer fazer quase que 100% do investimento. Só ela quer correr atrás de você, basicamente. Entendeu? Wolverine. Eu não vou queimar conteúdo aqui. Eu vou fazer um vídeo separado sobre a mulher Wolverine. Quem falou sobre isso a primeira vez foi o Alpha Male Strategist. Ele disse assim, as mulheres hoje em dia são como Wolverines, entendeu? Elas não se apegam. E o Knut percebeu isso daí e comentou comigo numa live uma vez, entendeu? E eu vou desenvolver um vídeo sobre isso. Mulher Wolverine basicamente é a mulher que pega, mas não se apega. Entendeu? Sexualmente falando, não tô falando de beijinho, sexualmente falando, é a mulher que pega, mas não se apega, beleza? Ela não é ferida emocionalmente, por isso Wolverine cicatriza rápido, ou não é fácil de feri-la, assim como Wolverine, entendeu? One Eats seria alma gêmea, é um termo do Rollo Tomassi, beleza? Autoexplicativo, quer dizer que tem uma mulher que é reservada para você pelo destino. Monkey Branching. Monkey Branching está associado à hipergamia, tá bom? Às vezes alguns caras perguntam se o homem não pratica monkey branching. O homem também pratica monkey branching, cara. Só que o imperativo masculino não funciona como o feminino. O homem não é hipergâmico, tá certo? O homem, a ideia do monkey branching está conectada à hipergamia, que a mulher vai sempre para cima. É claro que tem exceção, mas a mulher é diferente. A mulher quer qualidade, a mulher quer seleção, ela quer melhorar. O homem não é bem assim. É claro que o homem também vai para cima, mas o imperativo feminino masculino não é focado nisso. O homem é mais hipogâmico, o homem vai para cima, para a direita, para a esquerda. O homem é abrangência, o homem é escopeta, a mulher é sniper, entendeu? Essa é a diferença. Então o monkey branching se aplica mais à mulher. Está associado que ela sempre está procurando um homem melhor, é o alpinismo social. Ela vai sempre, se você pegar o histórico de relacionamento de uma mulher, você vai ver que sempre vai para cima, entendeu? Monkey branching invertido, acho que foi o Knut que falou pela primeira vez, é o oposto, tá? A mulher troca você por um cara de VSM mais baixo. Tá bom? Aí você fala, pô, mas o cara é mais feio do que eu e ganha menos do que eu e ela me trocou por ele. Normalmente esse cara talvez tenha mais confiança do que você. Normalmente esse cara mexe mais com as emoções dela do que você quando acontece um monkey branching invertido. É claro que na prática sempre vai ter uma exceção, alguma coisa muito estranha que possa acontecer. Às vezes o cara é bem seguro, o cara não tem grana, o cara é mais feio e ela troca por ele. Na prática sempre vai ser diferente, beleza? Mas normalmente vai ser quando o cara ele mexe mais com as emoções dela do que você, mesmo tendo o VSM mais baixo, entre aspas. Exemplo do Elvis Presley. O Elvis Presley ele tomou uma forma de monkey branching invertido. O cara, um dos caras mais bonitos do mundo, mais famosos, com mais status, e a esposa dele trocou ele pelo professor de karatê. Provavelmente porque aquele mais feio do que ele, provavelmente porque aquele cara mexia mais com as emoções dela, entendeu? Boomerang. Boomerang é quando a mulher tenta um monkey branching e falha. Ela tenta trocar você por um cara melhor, esse cara não aceita namorar com ela e aí ela volta para você. Isso é o boomerang. Boomerang invertido. Boomerang invertido, tá bom? Se aplica especificamente quando o substituto, tá certo? Ele é usado como objeto sexual. Então nesse contexto é como se fosse um monkey branching, só que a mulher não tá tentando trocar o cara, entendeu? Ela só quer sair com o cara por fora, às vezes traição, entendeu? Ou às vezes ela pede um tempo porque ela quer dar um rolê com o cara, mas ela não tem intenção de namorar com ele. Desde o início ela já sabe que ela vai voltar para o principal. Então no monkey branching ela está tentando achar um novo titular. Já no boomerang invertido, ela só quer colocar o jogador substituto para jogar um pouquinho, mas ela já sabe que ele não vai ser o titular. O cara que toma um invertido, tá certo? Às vezes ele gosta da garota, ele fala, meu, ela veio, ficou comigo, saiu e sumiu de repente, cara, e não aconteceu nada. Tá bom? Normalmente é porque a garota já tinha a intenção de só usar esse cara pelo sexo, entendeu? Então ele tomou um boomerang invertido.
beleza? Unicórnio é a mulher que basicamente não vai trair você, é a mulher que ela não é rodada, digamos assim, entendeu? Ou seja, não existe. É claro que assim, é o que eu disse, mulher que nem todas as mulheres traem, beleza? Eu considero que todas as mulheres têm atração por outros homens, o que é normal, homens também têm por mulheres, beleza? Viúva do alfa. Viúva do alfa, ou alfa widow, é um termo do Rollo Tomassi, é a mulher que ela vive com um homem, principalmente em relacionamento de longo prazo, e ela tem um estilo de vida, um padrão emocional, um padrão sexual que ela não consegue abaixar depois. E é o que ele diz no livro dele. Se a mulher que é viúva de um alfa se relacionar com um beta provedor, ela nunca estará satisfeita, não será capaz de amá-lo. Beleza? Quando a mulher tem um alfa na vida dela e ela encontrar um beta provedor, por exemplo, ela nunca vai ser capaz, vai ser difícil para ela diminuir o nível de exigência. Ela sofreu uma impressão. O homem também acontece isso. O homem que se relaciona com uma mulher que para ele pode ser um unicórnio, por exemplo, ou uma alfa, uma fêmea alfa também, tá bom? Se ele se relaciona com uma 9, vai ser difícil para ele se relacionar com uma garota que para ele é uma 6. O homem também acontece isso, tá? Por motivos diferentes. Para a mulher vai ser mais postura, comportamental, atitude, entendeu? Performance. O homem é mais visual acima de tudo, tá bom? Mas também considera a personalidade, é claro. Tem mínimas diferenças aqui. Fêmea alfa, já falando sobre ela. Fêmea alfa é autoexplicativo. O alfa, referente a relacionamentos, é aquele que tem mais capacidade de atrair o sexo oposto. A fêmea alfa é a mulher que mais tem capacidade de atrair o sexo oposto. É a mulher que é extremamente bonita, independente da personalidade dela e do sucesso. Fêmea alfa feminista é a mulher que tem os valores masculinos numa mulher. É a mulher que é empresária, é a mulher que é líder de uma empresa, CEO, diretora, independente, competitiva, entendeu? Decidida. Essa é a fêmea alfa feminista. São os valores masculinos na mulher. Não quer dizer que ela é mais atraente para outros homens. Por isso que eu falo que a fêmea alfa feminista não existe. Porque a mulher que tem as características masculinas, ela não é mais atraente para outros homens. Entendeu? Em essência, o alfa dentro de relacionamento é o que tem mais capacidade de atrair o sexo oposto. A mulher que é a fêmea alfa mesmo, que mais tem capacidade de atrair o sexo oposto, é a mulher que, por exemplo, cara, ela não tem R$1 no bolso, mas ela é muito gata, entendeu? Ela é desempregada, analfabeta, entendeu? Nunca estudou, mas ela é muito gata. Essa é a fêmea alfa, tá certo? Que mais? Sabotagem. Sabotagem é quando a mulher começa a testar você, ela testa, você não consegue passar nos testes mais, provavelmente porque você está apaixonado, porque você tem medo de perder ela, e chega num ponto que ela começa a sabotar o relacionamento. Exemplo, ela começa a falar que vai sair com as amigas direto agora, começa a querer ter amizade com o homem, entendeu? Começa a jogar as coisas na sua cara, não te respeita, você percebe que ela está tentando sabotar o relacionamento, ela está tentando fazer você terminar com ela, beleza? Cheat test, ou testes de aptidão, testes de valor. Constantemente as mulheres estão tentando medir a sua confiança, ou se você está enfraquecendo. E é para isso que servem os testes de aptidão. Eles acontecem de forma subconsciente. A mulher joga merda na sua cara ou ela te dá uma alfinetada para ver como você vai reagir. Entendeu? O cara que começa a gostar muito da mulher ou começa a ter medo de perder a mulher, ele começa a falhar nos testes. E aí que ela começa a testar cada vez com mais força para ver se você é capaz de se respeitar. Porque se você não consegue se defender, você está subcomunicando para ela que você não consegue proteger ela também. E as mulheres veem os homens também como protetores, entre outras coisas. Beleza? Então o cheat test serve para filtrar você, cara. É o que eu te disse, é o que eu disse. Entendeu? As mulheres, cara, entre outras coisas, elas desqualificam os homens. É assim que acontece, por exemplo, na fecundação. O corpo dela vai tentar barrar os espermatozoides para que justamente vençam os mais aptos. Então isso também acontece nas nossas relações humanas. As mulheres muitas vezes vão constantemente, em relacionamentos, por exemplo, tentar te desqualificar. Principalmente se elas notarem que você está enfraquecendo e ficando inseguro. Porque quando você está ficando inseguro, você começa a ativar. A insegurança ela ativa a hipergamia. A hipergamia diz para a mulher conseguir o melhor homem possível. Quando você começa a ficar inseguro com a mulher, você está dizendo, você consegue coisa melhor do que eu. É isso que você está dizendo para ela. Ela vai começar a testar você, entendeu? Eu acho que eu consigo trocar esse cara. Esse cara aqui eu acho que eu estou sendo muito areia pro caminhão dele. É isso que ela vai pensar. Eu acho que eu sou muito areia pro caminhão desse cara. Ela vai começar a se respeitar você, jogar merda na sua cara, para ver como que você reage. Se você começa a falhar, você começa a empurrar ela para outro cara. Entendeu? É para isso que servem os testes. É um filtro para filtrar o seu valor, para ver se você é pré-selecionado ou não acima de tudo. Tá bom? Porque normalmente o cara que não consegue passar nos testes de uma mulher é porque ele não está acostumado com uma mulher daquele padrão, cara. Então ele está dizendo para ela, cara, você consegue coisa melhor do que eu.
tá certo? Consequentemente, é assim que começa. Ela começa a testar você. Se você falhar em muitos testes, ela entra na sabotagem. Ela vai começar a destruir o relacionamento, beleza? Progressão sexual. Progressão sexual refere-se a você fazer o escalonamento quando você está com uma garota, entendeu? Você tentar levar ela até o quarto, por exemplo, tá? Isso aqui é autoexplicativo, beleza?